E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos. Segunda sessão dos iOS Academy Brasil, semana 2, dia 6, né? Sexto dia de apresentações. A gente acabou de ter a primeira, falando um pouquinho de instalação com interface gráfica no mundo de mainframe. E agora a gente vai para um mundo de storage, tá? Eu tô aqui com Buda. o Tito, que já fez uma sessão, e eu também tô com o cara mais zen da IBM, também conhecido como Buda, para falar um pouquinho para a gente dessa área de storage dentro do mundo de mainframe. Bom dia, Buda. Bom dia, Tito. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem. Buda, antes da gente começar, fala um pouquinho pra gente, hoje você é o nosso apresentador principal, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, quanto você tempo você está trabalhando com essa parte de storage e mais relacionado ao mundo de mainframe. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu tô faz um tempinho aqui em storage na IBM, são 11 anos, perdão, de storage. Eu anteriormente trabalhei por 23 anos no Bradesco, né, minha grande escola, né? E lá eu trabalhei por cerca de 9 anos em storage, na área de storage. E vamos ver se a gente consegue passar alguma coisa interessante para vocês aqui, né? Que a gente vai fazer mais ou menos, né? Eu tenho certeza que vai ser bom. Tito, para quem não te conhece, quem não te conhece por alguma chance ou não viu a sua apresentação semana passada, dá uma palhinha aí sobre você, sobre sua carreira. Tá bom. Bom dia, pessoal. Como o Irene falou, meu nome é João Kiefer, mas ninguém conhece pelo nome, só conhece pelo apelido, que é Tito. Eu trabalho desde 86 com TI, desde 90 com mainframe, fora da IBM, isso aí. Em 2003 eu ingressei na IBM em outsourcing e hoje, já desde 2012, eu trabalho como Client Architect de Z para clientes aqui no Brasil, hoje com foco na Caixa Econômica. Legal. Buda, vamos lá. Vamos falar desse negócio pequenininho que é a jornada do dado em IBM Z. Conta pra gente. Isso aí. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente utiliza os armazenamentos IBM, tá? E mostrar os principais produtos, como eles se integram com o Z, né? Com ambientes OS. E ver as diversas funcionalidades existentes, né? Deixa eu passar. Então, a solução da IBM, né? A gente vai falar de IBM aqui, tá? É composta pelo ZOS, né? O hardware ZOS, conectado aos diversos devices, dispositivos de armazenamento de dados. Hoje temos os discos DS8000, né? Da família DS8000 e o Virtual Tape Library, que seria os IDAs, conhecido como os TS7700, que são os IDAs, tá ok? Então, aqui alguns dados comerciais, informando que o IBM é a primeira na armazenamento de Enterprise Storage, 90% dos bancos armazenam os dados em soluções de TS8000 e Tape Library, tá? E vamos lá, vamos falar de cada um pouquinho e aproveitando também, a gente vai falar um pouco do componente do DFSMS que faz o gerenciamento dos datasets, tá ok? Aqui uma historinha, um pouco de história do DS8000, né? Desde 2004. Deixa eu só... Perdão. Desde 2004, né? Começou com o DS800, 8300, PowerSync, e até hoje, com o high-end que temos, o DS89, da família 8900, com Power 9, tá? E a gente o foco será ele, tá? Não vamos falar dos anteriores, tá? Mas vamos focar no que é de novo hoje.
A família dos DS8900 temos os Enterprise, que são os 8950, modelo 996, né, solução como conhecida hoje, né, em hack, uma solução hack próprio, tá? Temos o modelo menor, que é o 8910F, modelo 994, também solução de hack, tá? All flash também, todos. E temos os modelos 8910F, que pode vir hack comercial, né, padrão, de 19 polegadas, tá? Então, nesse modelo, temos algumas opções de possibilidade de você comprar os módulos do storage sem o hack, né? Você coloca no hack próprio, tá? Daqui facilita, barateia e facilita para pequenas instalações. Vou passar estou passando meio rápido, se tiver muito rápido, vocês me avisam, aqui tem muita coisa para falar, tá? Então, quais as vantagens da família dos 10.000, né? Latência, podemos prover criptografia, atendendo às resiliências de security atualmente, podemos efetuar a criptografia praticamente 100% junto com o Pervasive Encryption, né? Temos a opção de fazer um Fiber Channel Endpoint Security, temos a baixa latência utilizando os hyperlinks, né? Disponibilizando sempre o maior tempo possível de disponibilidade dos dados em todo o ambiente. E podemos formar a segurança dos dados contra ataques de internet, essas coisas assim, cyberataques, né? E provendo via Safeguard Copy, tá? E com as soluções de replicação, né, de copy service, temos a disponibilidade de ter sites de alta disponibilidade e disaster recovery. E com tudo isso temos também integração com a cloud, tá? A gente vai falar de tudo isso aqui sobre TCP, Transparent Cloud, usando inclusive o virtualizador Hydra, tá? O TS7700, tá? Falando sobre um pouco de segurança, né? Onde temos o Endpoint Security, tá? Na prática, o que isso é? Você define, né, os canais FICON ou os CAS-FCP como num grupo de segurança, tá? Então, toda a comunicação de ponta a ponta é criptografada, tá? E isso sem custo de CPU, ele não vai consumir CPU do host, tá? Então é totalmente baseado no hardware, tá? Ok? Assim, ele precisa de um gerenciador de chaves, tá? E onde faz o request do certificado, tá? A gente vai ver aqui como faz essa comunicação, tá? Então, ele é suportado para COS, ZVMs e Linux, tá? E, como disse, ele faz a propagação, permite a propagação do dado de modo criptográfico, tá? Ok? Os requerimentos para a implementação do Endpoint Security é necessário que seja o host tem que ser uma Z15, tá? O storage tem que ser DS8900, né? E você requer a necessidade de pelo menos 2 servidores de gerenciador de chave com SKLM, tá? E aí você vai gerar certificados em que o ZOS troca informações com o DS8000 para validar o acesso aos dados. Então, mais ou menos, a topologia normalmente é essa.
você tem o Z15 aqui e o DS8950F, por exemplo, se for o caso. E aqui você tem os dois. Vocês estão vendo o pointer? Desculpa. Eu estou apontando aqui, mas não sei se vocês estão vendo o pointer, mas. Oi, Buda. Você Vocês está me estão vendo vendo agora? Tô. Eu não estou vendo. Tenta de novo. Eu estou vendo aqui uma caixinha que abriu. Aqui, eu mexendo no pointer. Não tá... Agora estou vendo. Tá vendo o pointer? Ah, tá, ok. Então, aqui temos os dois, os gerenciador de chaves, né? Pode ser externo ou interno aqui, né? A conexão faz via a TTLS, se for seu seguro, então eles fazem o gerenciamento da chave aqui para fazer a conversação. Então pode ser tanto Direct Attach ou via SAN, ok? Aí, vou falar sobre o Z-Hyperlink agora, que é qual o objetivo disso? Esse daqui é reduzir a latência do acesso, principalmente do DB2, né, dos dados DB2, permitindo que até o tempo, a latência caia para 18 milissegundos, tá? Nos dados feitos pela IBM, vemos 50% de redução do tempo no workload DB2, né? Aumento nas operações de I/O e aumento no throughput comparado com os DS antigos. Então, ele permite que seja quase 4 vezes mais rápido que os outros competidores, tá? O Z-Hyperlink está disponível somente a partir da Z14, tá? E ele é designado e só pode ser feito via curta distância, até 150 metros. Então, o seu storage pode ser 80, da família DS 8880 ou 8900, tá? 8900, e tem que estar a 150 metros de distância da CPU, ok? E eles têm uma conexão especial, então tanto o DS, o Z e o DS tem que ter o conector lá, que usa uma fibra especial, tá? É uma comunicação PCIe, e a fibra é uma fibra, um cabo com uma fibra, com 8 fibras internas lá, tá? Então, ele permite que diminui bastante a latência com isso o tempo de resposta fica muito melhor, tá? E é necessário que o ZHPF esteja ativo também, tá ok? Configuração exigida você vai lá na PalmLib e habilite o ZHPF e o Z-Hyperlink, né? Aqui estão as opções. O Operaal é read-write, você pode habilitar somente read ou somente write ou não, tá ok? E no RMF, você tem um campo chamado PCI Activity, onde você vê que ele vai mostrar, aqui não mostrou todos, mas serão oito canais aqui, representando o Z-Hyperlink, tá ok? E aplica-se a DB2 e permite o read e write para DB2 também. Aqui as compatibilidades dos hardwares, tá? Quantos Z-Hyperlinks, conexões Hyperlinks ele pode ter, são sempre, ocorrem incrementos de 2, tá? E aqui se são os modelos, se são suportados ou não, ok? Então, vamos falar de Cyber Resilience, resiliência contra cyberataques, né?
podemos utilizar o Safeguard Copy para, perdão, para fazer uma cópia de segurança. Então, você pode definir, né, uma cópia de segurança em que o host não tem acesso a essa cópia, somente o storage, tá ok? E ela evita que qualquer alteração, deleção, né, de dados sejam feitas inadvertidamente, tá? Então a gente vai ver como funciona esse processo. Então, o Safeguard Copy. Quais os objetivos dele? Permitir a criação de cópias de recuperação, né? O mínimo de impacto, né? Então, a gente pode criar... Aqui temos os volumes de produção, criamos, via Safeguard Copy, cópias dos volumes que a gente quer salvaguardar, né? E criamos vários, como se fosse flash copy, só que é diferente, tá? Criamos várias cópias consistentes, tá? E no limite de 500, tá? E com isso podemos fazer... E esse backup aqui não é acessado pelo ZOS, tá? Não é gerado no I/O, tá? Então ele não vai usar o CB, tá? O único porém é que você precisa de espaço para armazenamento, ok? E o restore, como funcionaria o restore? Você utilizaria discos de recovery, né, para fazer o restore em ambiente de produção, dos volumes de produção, ou então diretamente do backup para o volume de produção, tá? Então, você determina a quanto tempo você vai quer tirar as cópias, né, os backups, né, e aqui você pode utilizar volumes de space efficient, tá? E aqui é a terminologia, volume de produção, né, é o source, né, aqui o volume de backup pode ser, um team provision, para você tentar ocupar o menos possível de espaço, tá? E sempre associada na proporção de 1 para 1. Então, cada volume que você quer ter no backup, você tem que ter um outro associado. Tá? Então, você tem 100 volumes, vai ter que ter 100 volumes de backup. 5.000 volumes de backup, você quer 5.000 backups, então vão ter 5.000 volumes de backup, ok? E recovery é o volume que você cria para fazer a recuperação, né? Ele... você faz vou explicar aqui. Você como faz o processo de recuperação, né? Por exemplo, aqui você tirou vários backups, né? Aí você quer recuperar a partir do T2 aqui, ó. Então, o que você faz? Você faz um flash copy do volume de produção para o volume de recovery e aplica as diferenças, os bitmaps, porque durante o processo de backup, ele vai gravando vários bitmaps para saber as diferenças que tem entre os tempos aqui de backup, tá? Então, você faz o flash copy e aplica a diferença aqui do bitmap e faz a recuperação do volume. Ok? Com os 10.000, a gente pode ter vários tipos de processos de recuperação, de disaster recovery, né? Temos opções de replicação de 2, 3, 4 sites, tá? Então, tentando garantir no RPO o menor possível, né? E
podemos ter a possibilidade de ter a recuperação automática via implementação de soluções de alta disponibilidade, recuperação como GDPS, ou que é a solução completa da IBM para fazer recuperação de sites de alta disponibilidade, recuperação de sites, ou então uma solução menos completa, mais eficiente também, que seria via service com Hyperswap, ok? Temos os Copy Service Manager, que a gente faz o software da IBM que faz o gerenciamento das réplicas, tá? E via interface gráfica, ok? Então, temos vários tipos de replicação, né? Flash Copy, que seria para fazer a salvaguarda de dados, Metro Mirror, Global Mirror, Metro Global Mirror, que a gente vai falar aqui agora. Então, o que é Flash Copy? Flash Copy é uma cópia instantânea que a gente faz para, por exemplo, tirar um backup. Tá? Existem várias modalidades de Flash Copy. Tá? Basicamente, o que a gente faz o conceito dele é fazer uma cópia instantânea, né? A partir do momento que você emite o comando de Flash Copy, logo, em poucos segundos, ele retorna falando que foi feito. Enquanto isso, você vai efetuando seu processo normal de write, read. Enquanto ele está fazendo a cópia, ele, conforme o dado, você pode pegar, por exemplo, você fez um flash copy de produção para um outro volume que você quer fazer backup, né? E que esse volume está online também. Então, ele disponibiliza esse volume para você tirar backup para não interferir no volume de produção originalmente. Então, você pode usar o volume flash copy target para testes, alguma coisa do tipo, backup, extração de backup. E aí ele vai fazendo a cópia e conforme vai gravando, ele leva o novo bloco para o volume destino, as leituras, o que ele não encontra por exemplo, o backup está sendo feito, o que ele não encontrar nesse volume, ele vem aqui no volume source, tá? E ele vai mantendo um bitmap, controlando todas as alterações efetuadas no ambiente, no volume, perdão. E aí, soluções de alta disponibilidade, temos as réplicas, né? Copy Service, chamamos de... temos opções de Metro Mirror, né? Que a gente vai ver aqui. Metro Mirror é o antigo PPRC, que é comumente chamado PPRC, é a replicação contínua síncrona entre storages, tá? 2.10.8.000, né? Em distâncias de até 100 quilômetros, né? Porque quanto maior a distância, maior a latência. Então, perdão, isso implica em maior tempo de resposta, tá? Hoje temos a opção de multitarget, onde o storage primário pode replicar para até dois storages secundários, e até inclusive os dois em Metro Mirror, tá? Aqui não está no desenho, tá? E para termos de teste, a gente pode fazer o loopback aqui, né? Se você define um volume na mesma controladora, tá? Para fazer um teste, por exemplo, de replicação, tá? Não é flash copy, tá? É réplica, tá? Geralmente na mesma caixa, no mesmo box, a gente fala em flash copy, mas aqui a gente pode fazer o loopback, fazer uma conexão de fibra lá, de um pote para outro, no mesmo storage, e fazer um teste de replicação. Então, o MetroMin, como é síncrono, a gente entende que quando um dado é gravado aqui, ele é replicado para outro site, para outro storage secundário, ele recebe o retorno aqui de que foi gravado, e só aí depois que ele responde, só assim que ele responde
para a aplicação que o I/O foi feito, concluído, tá? Por isso que quanto maior a distância, mais o tempo, maior pode ser o tempo de resposta, tá, ok? Daqui é um design que utilizado para praticamente zero de perda de dados, tá, ok? A outra opção seria Globocop. Globocop a gente entende como réplica assíncrona, né? E daí já engloba distâncias maiores, bem maiores, assim, continentais até, tá? E no caso, o I/O, quando é executado nesse storage, ele já retorna que o I/O foi feito e a réplica, os dados são enviados assincronamente. Então, aí se conclui que temos um RPO bem maior, né? Então, no caso de disaster recovery, é interessante que você faça um processo de consistência, né? Que commit, essas coisas, para manter os dados em um determinado momento acessíveis aqui, consistentes para que sejam utilizados. Tá? Então, assim, a réplica assíncrona implica em possibilidade de perda de dados. Tá? Daqui é eficiente para fazer a migração de sites, por exemplo, né? E também permite fazer o loopback. Você pode criar como no MetroMirror, você pode criar um link dele para ele mesmo e fazer os testes, tá? Aí tem uma outra opção, que é o Global Mirror, tá? Você tem também distâncias globais, só que como com a réplica assíncrona, você faz um flash copy no site secundário, onde você mantém um grupo de, como disse aquele do Globocop lá, faz um grupo de consistência que permite fazer sua recuperação. Então, você faz a réplica e depois de tempo, você determina quanto tempo você quer fazer o seu grupo de consistência, ele vai salvar os dados num volume de flash copy. Então, isso implica que você tem que ter maior capacidade de storage secundário ou terciário, depende, pode ser cascateado, tá? Também, e com isso, diminuiria o RPO, né? Claro que depende das condições da infraestrutura, né? Só a banda, a distância, tá? Mas isso aqui você garante que, com isso você garante que tem uma cópia consistente de dados aqui para a recuperação do seu site remoto, tá, ok? Com tudo, e todos esses modelos de réplica podem ser trabalhar juntos com soluções de alta disponibilidade, ou seja, o que é isso? A gente, através de ferramentas, possibilita que o acesso aos dados não seja interrompido, ou seja, usando uma solução de GDPS com Hyperswap ou CSM com Hyperswap, a gente tem a possibilidade de, quando um I/O está sendo executado e ocorre uma falha, seja feito o swap dos acessos das aplicações aos dados, seja feito automaticamente para o site secundário, para o storage secundário. Então, para isso tem que estar o quê? Os storage tem que estar em MetroMirror, né? Todos agrupados numa seção única, né? Então, todos no mesmo tempo, né? Todos vão estar baseados no mesmo tempo. E instalado aqui no server, você vai ter uma entidade do GDPS ou os dados Space que vão identificar que ocorreu um trigger de Hyperswap,
Identificando isso, ele já executa todo o processo de freeze, ele faz a suspensão dos pares e o swap para o storage secundário, com mínimo, geralmente sem prejuízo para a aplicação. Aí é executado e geralmente nem é perceptível pelas aplicações, tá? Daqui é uma estrutura complexa, tá? Daqui é só um resumo, só um overview, só para vocês terem ideia de como funciona mais ou menos, tá? E a implementação assim, meio demorada, tá? Tem muita coisa para fazer, tá? Bom, uma novidade que nem tão nova, mas ainda não temos implementado ainda no Brasil, mas uma solução interessante agora é o Transparent Cloud Team, TCT, né? O que é isso aí? A gente usa o DS8000, ele, no caso do dados de HSM, DFHSM, que ele vai fazer a migração de dados para fita, por exemplo, né? Quem fazia isso sempre era o HSM no host. Então, hoje existe a possibilidade de o DS8000 efetuar a migração dos dados diretamente para uma nuvem ou para o IDA, tratando todos os arquivos como objeto, tá? Com isso, diminuindo a utilização de CPU, né? E dando várias opções de armazenamento. Por exemplo, archives, ele pode armazenar em cloud agora, né? Na Amazon S3 ou IBM Cloud, IBM COS, ou no IDA funcionando como uma cloud, tá? Vai ver aqui. Então, como funciona isso, né? O HSM está rodando aqui, DFSMS HSM está executando aqui, de repente aí ele quer fazer o gerenciamento de espaço e quer jogar dados do storage que está no DS8000 para o IDA, por exemplo, o armazenamento de fita, por exemplo. Então, no processo tradicional, aqui teria uma conexão FICO, então o que aconteceria? O HSM solicitaria a migração do volume para uma outra instância, por exemplo, vou jogar esse archive para fita agora, porque não me interessa ter o dado mais aqui no DS8000. Então, aí o dado, o DSHSM tem que fazer a migração dos dados para a fita. Hoje, com HSM conectado via TCT, né, o DS8000 joga diretamente o dado para a fita como Object Store, ou para cloud. Tá? Então, abre o leque de possibilidades para armazenamento dos seus dados. Né? E isso é totalmente transparente para os usuários e para a aplicação. E o recall acontece da mesma forma. O HSM vai solicitar o arquivo e o DS8000 se encarrega de trazer o dado de volta, tá ok? E aí, com isso, lá no HSM, né, assim, você for por exemplo, se for no TSO e ver na opção 3.4, procurar pelos arquivos que foram migrados via TCT, vai ter uma opção, vai ter um novo formato que é Migrate-C, que quer dizer cloud, C de cloud, tá? Existia antes Migrate 1, que era para disco, Migrate 2 para fita, geralmente, né? E agora vai ter a opção de Migrate-C. Tudo isso, claro, é configurado no SMS, no HSM aqui, tá?
Mas agora existe essa possibilidade, e a grande vantagem é desonerar a utilização de CPU pelo HSM, né? Principalmente, a gente sabe que no Space, quando faz o gerenciamento de espaço do Space Management, lá ele utiliza bastante CPU, né? Agora falamos de DS8000, a gente vai falar um pouquinho de Hydra, tá? Ele também é uma solução IBM que tem bastante resiliência, né? Pode ser, ele se adequa às normas de segurança, ele pode ser totalmente criptografado, né? E hoje também pode, como a gente viu no TCT, ele se adequa, pode ser utilizado como cloud, tá? Inclusive o Hydra hoje, na versão atual, ele o que o equipamento que for utilizado para cloud, por exemplo, ele também pode ser acessado via host, como operação normal, uma tape library normal, tá? Um virtualizador normal. Tá? Antigamente, até a versão anterior, se você quisesse usar o Hydra como uma cloud, né, um repositório de cloud, ele teria que ser somente para cloud, ele não podia ter dados acessados via Ficon, tá? Aqui um pouco da história do Hydra, e aqui temos praticamente os primeiros modelos de virtualizador foram os família B10, B16, B18, né? Mas na prática o Hydra começou em 2006, tá? E até hoje, 2020, com o modelo TS7770, tá? Que usa Power 9 também. Tá? Aqui é um histórico, um cronograma das funcionalidades. Tá? Então, a partir de 2018, ele já poderia ser usado como PCT, só que aqui no caso, como eu disse, ele somente poderia ser usado para cloud. Hoje não, hoje ele permite que seja utilizado tanto como cloud ou como armazenamento normal de volumes virtuais, volumes. Tá? Também para propaganda, performance praticamente disco, né? Total integração dos OS com os OS e com o 1089000. Ele é uma solução praticamente autonômica, a gente só faz umas configurações e deixa ele fazer o gerenciamento, como utilização dos links de identificação. A gente não precisa ficar fazendo muitos setups, tá? E segurança, a gente pode fazer a criptografia em cache, tá? E se o IDA estiver conectado a um robô, a gente habilita a opção de criptografia em drive também, tá? É tudo totalmente físico daí. A possibilidade, o Hydra, ele pode ser conectado a vários outros Hydras, formando o que a gente chama de grid, tá? E os que são conectados ao robô, ele tem a designação T no final, TS7770T, então a gente sabe que é conectado ao robô. Se for somente TS7770, ele é disk only, somente cache disk, não está conectado nem a robô, nem a cloud. E funcionando como cloud, seria o TS7770C, ok? O grid pode ser composto por diferentes modelos, né, da família. Claro que é necessário checar as versões, tá, de microcódigo para poder fazer isso. E aí, com 8 canais Ficon de 16 GB,
a gente pode alcançar um throughput de até 4.8 GB por segundo, tá? Cada cluster, a gente chama de cluster, tá, o Hydra aqui. Cada equipamento desse pode ser configurado para até 496 drives virtuais. Ele pode emular 496 drives virtuais, tá? E podemos definir recuperação automática entre os clusters, tá? Precisa de uma infraestrutura de rede para poder fazer isso, tá? E o dado que, dentro do mesmo grid, o dado que não pode ser lido por um cluster, pode ser lido pelo outro. E ele, como disse, ele pode fazer integração via a cloud, tá? A réplica aqui é essa. Na verdade, se você salva hoje, você salva numa cloud, você tem que salvar na outra também, tá? Aqui é a capacidade máxima até 3.9 petabytes RAW, né? Assim, sem compressão em cache e 100 petabytes sem compressão em cartucho, tá? Então, como disse, tem proteção em todos os níveis, tá? E sem impacto. E aí, a gente vai ver esses pool de disco aqui, é o seguinte: você pode particionar o cache dele em vários pools de acordo com sua necessidade. Então, daqui você faz dinamicamente, tá? Então, os hosts fazem estão conectados em até 8 canais aos hidras, que podem ou não estar conectados à cloud ou aos drives para fazer o offload dos dados para fita ou para cloud, tá? Aqui, o que eu falei do cache, partição do cache. O Hydra, ele é basicamente um storage, né? E você pode ter até 8 partições nele, né? Tem uma partição que é obrigatória por enquanto, que se chama Resident Only Partition, que é chama de CPZ, esse daqui é Disk Only, tá? Ele não faz a migração dos dados para fora desse cache, tá? Então, o que ele executa o processo de auto-removal, tá? De acordo com umas regras lá de retenção, ele faz a migração, deleção de dados ou não, tá ok? Então, daqui requer uma configuração bem feita, né? Geralmente para dados não de pouco tempo de retenção, tá? E aqui os outros caches, outras partições que a gente pode criar, até 7 aqui, de acordo com o workload que você faz, você tem, né? Você pode fazer a divisão por várias partições, né? Lembrando que eles vão compartilhar o cache. Então, se você particiona muito, você vai limitar o tamanho do cache para aquela partição ou serviço que você quer designar. Então, nesse caso aqui está conectado ao Tape Library. Então, aqui, todo dado que entra, quando é conectado ao Tape Library, ele faz a migração para um cartucho físico aqui, sendo que esse robô, essa Tape Library aqui, tem que ter no mínimo de 4 drives, até no máximo 16 drives definidos para o cluster pro Hydra. Tá? E esses drives não são vistos pelos ZOS, não são configurados nos ZOS. Tá? E a mesma coisa para a cloud, só que em vez de ser tape, você vai jogar para uma cloud. Então, aqui que você pode fazer divisão. Então, por exemplo, aqui você pode ter uma Resident Partition somente para dados de pouca permanência, Tape Partition e outra partição para cloud, por exemplo, tá ok? Daqui você faz dinamicamente via painel, tá? E outra coisa que esqueci de falar é que o Hydra, para a utilização do Hydra, ele é totalmente SMS, baseado em SMS. Então, você tem que fazer configuração de SMS para poder fazer a utilização do Hydra. Okay? Aqui os modelos temos, então tem uma opção de hack também, tá?
Nossa, já. Então vamos falar do SMS, que é o componente que faz o gerenciamento dos arquivos, basicamente, no ambiente ZOS, tá? Então ele já vem uma feature, você paga, né? Ele vem no ZOS, tá? Você configura SMS e baseado em políticas ele faz a alocação em disco, em tape ou cloud. Tá? Basicamente ele é um processo, você faz uma configuração para centralizar o gerenciamento e facilitar a vida do administrador de storage, né? Que antigamente, quando você queria alocar um arquivo, você queria ter algum recurso de armazenamento, você tinha que descrever tudo, toda a política, todo o tamanho, toda a blocagem, todo onde você tinha que gravar, e com isso você tinha vários volumes que eram utilizados de maneira não adequada, né? Então, o grupo de engenheiros, né, criou o DFSMS, né, para facilitar o gerenciamento dos recursos de storage, tá? Então, ele permite que, com a família, né, dos componentes do SMS, permite gerenciar espaço, fazer backup, disponibilidade dos dados, né? Ele permite que você aloque os recursos mais eficientemente, tá? E tudo baseado em políticas, né? O mais penoso aí no caso é você conseguir definir as políticas, né? A partir do momento que você define as políticas, você consegue manter na medida do possível o ambiente bem gerenciado, tá? Facilita muito, né? Então o DFSMS executa no ZOS e ele basicamente utiliza 3 arquivos, tá? O SCDS, que é o Source Control Dataset, o dataset de controle de origem, onde o administrador de storage cria as regras, as políticas, né? Aí, após isso, ele cria as regras e as políticas, ele valida no Active CDS, no arquivo, que contém a configuração das políticas que vai ser adotado pelo SMS. Nesse arquivo que o SMS vai se basear, vai ler, vai seguir as regras da política. E ele usa o CONDES para fazer a comunicação, que ele tenha as informações do todo o ambiente do SMS e todos os volumes gerenciados por ele. Então, caso você tenha várias partições aqui, eles se comunicam via CONDES, tá? Então aqui, ó, o SCDS, você pode ter vários SCDS, só que somente um vai estar ativo aqui, tá? Então, aqui você pode criar vários políticas, vários hacks, só que somente uma vai poder ser ativa aqui, tá? E como que você faz essas definições? Você cria basicamente 4 construtos, tá? Que são as políticas de gerenciamento, de alocação, tá? De administração dos recursos de história, dos datasets, tá? Dos dados. Então, Data Class, que define as políticas físicas, né? Tipo, tamanho do registro, etc. Storage Class, que permite que você defina políticas de performance para determinados tipos de arquivos. Management Class, que vai definir as políticas de migração, de backup, de retenção. Storage Group, basicamente, é onde você vai armazenar, onde você quer armazenar, tá? Então, você tem uma network da rede, tá? Seria no caso do lugar do Storage Group. Tá? Então, você tem que criar várias políticas de definição baseada em filtros, né? É tipo uma programação que você faz filtros, daí você tem falar comandos para você definir, você pode definir a alocação baseada em Unity, no caso do IDA, você pode definir Unity para o IDA, por dataset name, por job name, etc. E aí, como a gente chama isso, toda essa definição de regras, né,
são feitas em cada chamamos construct, é feita num arquivo que a gente chama de ACS, tá? Então, lá que a gente faz toda a codificação das regras e das políticas, tá ok? Aqui tem um exemplo do data class, tá? Aí é if, then, aí se o arquivo tiver essa qualificador, então vai ser essa data class, tá? E essa data class define que é um visão, tá ok? Basicamente, quando você faz a alocação de um dado, você faz via JCL, via TCO, via DCANS, a alocação dinâmica do sistema. Então, vem a alocação, solicitação de alocação vai para o componente do MVS que pede alocação. Ele checa aqui se tem a profile ou existe alguma regra nas rotinas de acesso do SMS, e aí define. Se tiver, ele joga para os pools que são gerenciados pelo SMS, caso não, se a política que permitir, você aloca em arquivos não gerenciados pelo SMS. Mas a ideia é sempre que você tenha dados gerenciados pelo SMS para você ter maior controle e utilizar melhor seus recursos. Então, outro componente do SMS é o OAM, tá? Você pode onde você pode salvar dados não estruturados pelo Z, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Você via a aplicação como Content Manager, On Demand, ou alguma aplicação escrita pelo usuário, você pode salvar arquivos, relatórios, áudio, vídeo, né? Em disco, via DB2, né? Você cria tabelas DB2 para salvar esses objetos. Disco ótico, né? Que não é muito usado, né? Em cloud ou em fita, em armazenamento. E também você pode gerar backups, criar rotinas de backup desses objetos. Então, a solicitação é feita via a aplicação aqui para o Z, que manda para o OAM, tá? E ele, de acordo com a regra, né, definida, ele vai salvar em discos ou fitas, que são mais comumente usados, tá? Para cloud foi recentemente disponibilizado, tá? Tem que aplicar uma correção, né? Para aplicar, tá? O OAM também é utilizado pelo IDA, tá? Então, basicamente, o que ele faz? A comunicação com o IDA, tá? Library. Então, entra toda a solicitação de I/O, né? Vem acesso, vai para o CMS, daí manda requisição para o OAM, que manda para o IDA. Então, ele faz a conversão, comunicação, basicamente é o facilitador aqui entre a comunicação do ZOS, basicamente, com o IDA, tá? Como funcionaria um processo de alocação? É feita uma requisição de gravação, né? Aí ele checa, como eu disse, para utilizar o IDA tem que ser SMS, ele vê que o arquivo solicitado tem uma storage class, então pertence ao SMS, ele faz o processo de open, cria lá ele pega um volume, põe um header, tape mark, informa que foi feito com o mount, faz a gravação dos dados, né? Os dados são transferidos para o cache, aqui dependendo do tipo de gerenciamento do volume dentro do IDA, você quer que replique ou não, pode ser síncrono ou assíncrono, tá? E aí faz o processo de close, então, e retorna falando que foi finalizado, fechado o cartucho, e caso
o IDA esteja conectado a um robô, ele faz a migração para tape ou para cloud aqui, tá? O processo básico é isso, mas assim, ele vai checar sempre se é SMS, o arquivo solicitado a ser gravado, tá? Para fazer a utilização do IDA, tá? Aqui temos tipos de datasets que temos comumente no ambiente. Datasets sequenciais, datasets particionados estendidos, né? Temos 4 tipos de visões, a linha dataset, ESDS, RRDS, KSDS, VRDS. Tá? E daqui são dados de pouco estruturado até muito estruturado, né? Que são métodos de acesso, tá? Diferentes, tá? Tá? Temos o catálogo, que faz o gerenciamento de todos os arquivos ativos, né, no ambiente, e ele é basicamente composto pelo BCDS e pelo VVDS, tá? Onde tem todas as informações dos arquivos, atributos de alocação, extents usados, informações de estatística. Então, tá tudo definido no catálogo. Ele é carregado no IPL, Master Catalog. A gente tem os alias definidos, né? E aí lá ele aponta para qual catálogo, user cat, geralmente, recomendação aqui sempre que nos usa catálogos do usuário, né? Onde tem as entradas do catálogo e dos arquivos, né? E aqui ele sabe, tem identificação de onde o catálogo se encontra, em qual volume, ele vai no volume, procura o catálogo e por lá acha o arquivo, onde tem todas as informações do arquivo que ele encontra lá batendo com as informações da VV10, tá? E aí, finalmente, temos o ciclo de vida dos dados, né? Com HSM, o HSM usa o DFSMS e DSS para fazer a movimentação dos dados. Todos os processos de movimentação é feito pelo DSS, tá? Então, o dado é criado, lido, atualizado, aí você define se vai ter backup ou não, né? Com qual frequência, quantas cópias, que técnica que você vai querer usar, né? E aí você define tempo de retenção dele. Quando vai deletar, nunca, depois de quanto tempo vai ser deletado ou não. Aqui você tem processo de recall, migrate recall, né? Você define depois de quanto tempo ele pode migrar, por exemplo, de um disco para uma outra mídia, para nuvem ou para fita, tá? Para não ficar ocupando espaço lá do disco, que é caro. E desse processo, vai. É o ciclo de vida do dado básico que E aí, de novo, a proposta do HSM com o DSS, utilizando o DFTSS, recuperação, você sempre ter a possibilidade de ter recuperação e disponibilidade dos dados, tá? E gerenciamento do espaço que você tem para minimizar os custos, né? E ter espaço disponível suficiente para fazer a operação no dia a dia, né? Então, aqui sobre o HSM, você tem, de acordo com, você tem seus storages aqui, hoje com flash, ou discos SAS, né? Discos mecânicos aqui. Então, quanto mais rápido, de performance melhor, o custo é maior, né? Então,
E hoje temos a cloud como de menor custo para fazer armazenamento. Então, archives, essas coisas, poderia pensar em começar a usar a cloud, né? Então, são todos licenciados e, como a gente vê, pode ser invocado por qualquer aplicação, job, que vai requerer a gerenciamento de a alocação de espaço e gerenciamento, tá? E aqui, de novo, o que ele pode fazer por gerenciamento de espaço é migrar, fazer recall, gerenciar automaticamente, e por disponibilidade, backup, recovery, fast replication, backup automático, fast replication, o que é? Você faz a migração de um dado para fita, e aí você faz o recall para disco, só que você só leu, você não fez alteração, então ele só faz o update de ponteiros e não faz a migração novamente, tá? Então essa ideia é para economizar montagem de dados desnecessários, tá? Economiza tempo, tá? E aí o DFDSS, a gente pode fazer várias manutenções em arquivos, tá? Movimentação dos dados, né? E onde a gente pode fazer defragmentação, consolidar dados, sempre tudo que envolve movimentação de dados é o DFDSS, tá? E faz dump, restore, cópia, tá? Putz, deu tempo. Passou. Então, aqui tem as referências, tá? É que tem muita... Desculpa a correria, que tem muita coisa para falar. Mas... acho que é isso aí. Não sei se deu para entender. Mas agradeço a atenção. Ô, Buda, Oi. tem algumas perguntas aqui, cara. Eu fui respondendo algumas, mas tem outras que eu acho interessante você comentar. Uhum. No TCT, lá no Transparent Cloud Tiering, certo? Perguntaram assim, quem tira do disco, né, e leva para a nuvem, é só o HSM? Então, o HSM faz a solicitação, só que quem que faz é o DS8000, via microcódigo. Tá, mas só o HSM que solicita, né? Por hora, sim. Tá. Porque foi perguntado, o DB2 Backup, por exemplo, indo para o DS e indo para o VTS, para a Hydra, ele de lá pode ir para a cloud também. Como é que é? Não, você fez um backup de DB2 em disco e se o que eu comentei é que se esse backup, né, que é um arquivo em disco, pode ser gerenciado pelo HSM, né? O HSM pode movê-lo para a fita e depois para a cloud, e esse backup também pode parar em cloud uma vez gerenciado pelo HSM, certo? Pensando aqui. Eu entendo que sim, né? Como é um arquivo em disco. Se for assim, gerenciar pelo HSM, pode sim, tá? Mas Bom, posso seguir nas outras aqui, porque eu acho que a gente está com o tempo bem estourado aí. A gente tem alguma ferramenta do disco que permite que dados no mesmo possam ser compartilhados entre plataformas? Tipo, um dado gravado pelo Z possa ser lido por outra plataforma como Linux, Windows. Isso alguma ferramenta do DS. Você sabe se a gente tem? Do DS, não. Não, né? Não. Tá. Só tem um softwarezinho aí para fazer a conversão, né? Tá.
Podemos ter em grid 7760 e 7740? Pode, depende do código. 7760 e 7740 pode. Tá. Mas tem que ver os níveis de código, o microcódigo, tá? Tá. Tem uma última pergunta aqui, como funciona, quer dizer, pergunta no chat, né? Tem outras aqui ainda. Como funciona a liberação de uma fita? Liberado pelo gerenciador de fitas ou pelo DFHSM da Elite? Não, então, de quem libera é o dono da fita, assim. Então, um arquivo definido por catálogo expirou e aloca um volume lá, ele libera pelo gerenciador, né? Libera do catálogo e libera pelo gerenciador. Tá do certo. HSM é de acordo com as políticas lá do CDS lá, né? E uma vez liberada, a library lá, né, é informada e ele marca a fita como discrete, disponível para uso. Isso. Tá, deixa eu ver aqui. Cada partição no 7760 seria um storage group para cargas diferentes? Não. Pode ser também. Pode ser considerado, sim, né? Sim. Tá. Porque via storage group que a gente direciona onde vai gravar, né? Isso. E uma última que eu anotei aqui, algumas eu respondi, não sei se foram... não, perdão, é via storage class que a gente define, desculpa. Tá. Mas não sei se... qual partition que vai gravar. Tá. Se você sabe se existe previsão de Hydra com mais de 496 drives e mais de 8 canais FICO. Eu dei uma pesquisada aqui, não achei nada em termos de direction. Se alguém já usou? Não. Porque se existe previsão de lançamento de uma máquina da IBM que permita mais de 496 drives virtuais ou mais de 8 canais, né? Porque hoje... Ainda não. Não existe ainda, eu não sei se... No Direction também eu procurei e não achei nada, né? A última foi a questão de 16 GB aí de suporte de conexão FICO, né? Como que é? Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Não, se tem direção de lançamento de Hydra com mais de 496 drives e 8 canais. Não. Tá. Bom, Irene, como é que tá de tempo aí? Acho que as outras foram, de certa forma, endereçadas aqui, as perguntas. Se não, gente, pode mandar e-mail aí, a gente busca mais detalhes, tem os contatos aí na palestra, a gente responde. É isso aí. A gente já passou um pouquinho do tempo, a gente Pois está dentro do tempo do break, o pessoal ir no banheiro, entre sessões, mas a gente passou um pouquinho. Eu vou colocar aqui no famoso link de feedback, tá? Para vocês deixarem aí os seus comentários com relação a essa apresentação. E não deixe também de deixar, caso você sinta que alguma questão que você estava buscando não foi endereçada ou você não entendeu uma das explicações, use o nosso campo de feedback para deixar essa pergunta lá, porque a gente retorna para você com uma posição, com o direcionamento ideal e apropriado para a sua dúvida, tá bom? Como a gente já está passando um pouquinho aqui, eu não vou estender muito, eu quero agradecer, Buda, valeu aí, meu amigo. Eu que agradeço. Oi, Irene. Oi, pode falar. Não, o pessoal tá, e eu testei aqui, é fato, o link de feedback tá pedindo login, cara. Não sei por que ele faz isso às vezes. Eu vou pegar de novo. Que coisa. Não é para pedir nada de login. Tente agora. Vamos ver se foi. Agora foi, para mim foi. Não sei por que acontece de vez em quando. Enfim, voltando aqui, meu amigo de Osasco, Buda, obrigado pela apresentação. Eu agradeço aí.
Tito também, Paciência. obrigado, obrigado pela contribuição, por ter respondido as perguntas e se a gente tiver mais coisas, a gente volta a entrar em contato, tá bom? Tá bom, Heleno. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, pessoal. A gente se vê na sala 19. Daqui a pouquinho a gente já começa. Talvez a gente comece 2 minutos atrasados, mas a gente já começa, a gente se vê lá na sala 19. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Valeu, obrigado.